Obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos criando conteúdos como este. Era uma noite escura e silenciosa, quando João decidiu pegar a estrada de volta para casa. Ele havia passado o dia visitando amigos em uma cidade vizinha, e agora, o relógio no painel do carro marcava 23h45. O céu estava nublado, sem estrelas, e a única iluminação vinha dos faróis do carro, que cortavam a escuridão da estrada deserta. João se sentia um pouco inquieto, mas atribuiu isso ao cansaço. Enquanto dirigia, ele notou um letreiro velho e enferrujado indicando uma rota alternativa pela estrada 46. Era um atalho que ele nunca tinha usado, mas prometia economizar cerca de 20 minutos de viagem. Mesmo com uma leve sensação de desconforto, ele decidiu seguir por aquela rota. Os primeiros quilômetros da estrada pareciam normais, mas logo algo estranho começou a acontecer. A névoa se adensou rapidamente, e o alcance dos faróis foi drasticamente reduzido. O silêncio também parecia crescer, como se o mundo ao redor estivesse sendo sufocado por uma presença invisível. A sensação de que algo estava errado crescia dentro de João, e ele começou a sentir uma presença ao seu lado, como se não estivesse mais sozinho no carro. Ele olhou pelo retrovisor, tentando enxergar algo, mas a névoa era densa demais. Quando voltou a atenção para a estrada, quase perdeu o controle do carro. A silhueta de uma pessoa estava parada no meio da pista, com um brusco movimento do volante. Ele desviou e freou bruscamente, o coração batendo acelerado no peito. Tentando entender o que tinha acontecido, ele olhou para trás, mas a figura desaparecera completamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Decidido a sair daquela estrada o mais rápido possível, João pisou fundo no acelerador. A estrada parecia se estender para sempre, sem fim. Cada curva revelava mais névoa e escuridão, e a sensação de ser observado só aumentava. Ele verificou o relógio novamente, e para sua surpresa, ainda marcava 23h45. O tempo não havia passado. Agora, João sentia algo mais, uma presença no banco de trás, um leve respirar, quase imperceptível, mas definitivamente ali. Seus olhos se encheram de medo, mas ele não teve coragem de olhar pelo retrovisor novamente. Finalmente, avistou um túnel à frente, e um alívio momentâneo o invadiu. Ele acreditava que ao atravessar o túnel, estaria de volta à estrada principal, mas à medida que se aproximava, notou algo estranho nas paredes do túnel. Eram cobertas por símbolos antigos e gravuras que pareciam pulsar com uma energia maligna. Quando entrou no túnel, as luzes do carro piscaram e, por um momento, tudo ficou escuro. Ele ouviu sussurros ao seu redor, vozes desconhecidas, falando em uma língua incompreensível. Sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros e sua nuca. O desespero tomou conta de João, e ele acelerou ainda mais, tentando sair daquela escuridão. Quando finalmente viu a saída do túnel, um raio de esperança atravessou seu peito, mas assim que saiu do outro lado, seu coração parou. A estrada que ele conhecia havia desaparecido, e à sua frente estava uma cidade desconhecida, envolta em sombras profundas, com prédios antigos e distorcidos, que pareciam se inclinar em sua direção. O relógio no painel ainda marcava 23h45. Ele nunca sairia daquele lugar. João sentiu seu corpo congelar. Ele estava em algum lugar desconhecido, como se tivesse atravessado para outra dimensão. A cidade à sua frente era um emaranhado de ruas estreitas, casas abandonadas e prédios antigos, cobertos por uma névoa densa, que se misturava à escuridão da noite. Nenhuma luz acendia nas janelas, e as ruas estavam desertas. No entanto, ele não se sentia sozinho. Decidido a não permanecer ali, ele tentou dar a volta com o carro, mas o túnel por onde havia saído agora estava completamente bloqueado por uma muralha de pedra, como se nunca tivesse sido um túnel. O desespero começou a crescer dentro dele. A única opção era dirigir para dentro da cidade. Enquanto avançava lentamente pelas ruas, a sensação de ser observado se intensificava. Olhando de relance para as janelas quebradas das casas, João percebeu sombras se movendo no interior dos prédios. Eram figuras humanas, mas distorcidas, como se seus corpos fossem borrados pela névoa. Os olhos dessas sombras pareciam brilhar na escuridão, fixos nele.
O carro começou a falhar, o motor tossindo como se algo o estivesse sufocando. Em um último engasgo, ele parou de funcionar completamente. João xingou entre os dentes, mas logo percebeu que não havia saída. Ele estava preso ali, em uma cidade que não deveria existir. Aos poucos, a neblina ao seu redor começou a se mover, como se estivesse viva. Ela parecia formar rostos grotescos, que o observavam com um ódio silencioso. Com o coração acelerado, ele saiu do carro, rezando para encontrar uma saída a pé. O silêncio era esmagador, mas o som de passos ecoando ao longe, logo se tornou perceptível, e esses passos não eram dele. "Olá", João chamou, a voz trêmula, mas nenhuma resposta veio. Ele continuou andando, os passos atrás dele ficando cada vez mais próximos, até que finalmente se virou para encarar o que o seguia. O que ele viu fez seu sangue gelar. Uma figura alta, de rosto coberto por um véu negro, vinha em sua direção. Seus passos eram lentos e calculados, como se soubesse que João não teria para onde correr. A figura não tinha olhos visíveis, mas ele sentia seu olhar perfurando sua alma. O instinto de sobrevivência tomou conta de João, e ele correu para dentro de um beco estreito. O lugar estava impregnado de um cheiro de podridão, e o ar parecia ficar mais pesado. Ele sabia que não conseguiria correr para sempre, mas algo dentro dele gritava para continuar. Ao virar uma esquina, se deparou com uma porta velha de madeira, entreaberta, sem pensar duas vezes. Ele entrou, fechando a porta com força atrás de si. O local era um antigo armazém, escuro e repleto de estantes vazias, mas ao menos ele estava fora da vista daquela entidade. Respirando com dificuldade, João se encostou em uma parede, tentando se acalmar. No entanto, algo no chão chamou sua atenção. Ao olhar mais de perto, percebeu que havia símbolos gravados no piso em um padrão circular. Eram os mesmos símbolos que ele tinha visto nas paredes do túnel. Antes que pudesse entender o que significavam, sentiu uma presença atrás de si. Lentamente, ele virou a cabeça, e seu coração quase parou ao ver dezenas de figuras humanas paradas no escuro, encarando-o. Seus rostos eram pálidos, e seus olhos brilhavam de um branco fantasmagórico. Eles não se moviam, apenas o observavam, como se estivessem esperando algo. A figura de véu negro entrou pelo mesmo local onde João havia se escondido, e as sombras se afastaram levemente para dar passagem. Ela estendeu uma mão esquelética na direção de João, e uma voz rouca e distorcida ecoou pelo armazém: "Você não deveria ter vindo." Aquelas palavras eram como uma sentença final. Sentindo uma onda de pânico tomar conta de seu corpo, João tentou correr para uma das saídas, mas suas pernas estavam pesadas. Era como se o chão estivesse tentando prendê-lo, sugando sua força vital. Ele caiu de joelhos, ofegante, sentindo sua visão escurecer. A última coisa que ouviu antes de tudo se apagar foi o som de sussurros, como se as sombras estivessem contando segredos antigos e proibidos, que não eram destinados aos vivos. Quando João abriu os olhos novamente, o relógio no painel do carro ainda marcava 23h45, mas o carro estava vazio. Não havia mais João ali, apenas a cidade, silenciosa, esperava por sua próxima vítima. Gostou da nossa história assustadora? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos aterrorizantes. Ative o sininho para receber notificações e ser o primeiro a ouvir as novas histórias que vão te deixar sem dormir. Deixe seu like se você curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto. Comente abaixo qual foi a parte mais assustadora para você e sugira temas para as próximas histórias. Até a próxima! E lembre-se, o medo está sempre à espreita.